Olá, meu nome é Stoner, Rodolfo Stoner, sou principal autor do Blog Tech, trabalhei 32 anos na Petrobras e muitos desses anos foram coordenando paradas de manutenção. Uma parada de manutenção é um evento complexo, de curta duração, 30 a 40 dias, onde há milhares de pessoas trabalhando. Então é um evento que, apesar de curto, requer um longo planejamento. E, ainda assim, há alguns segredos, como diria eu, nos tempos de professor de pré-vestibular, alguns macetes para uma parada de manutenção realizada com sucesso. E é isso que eu quero lhes mostrar nesse vídeo. Vamos lá? Então vejamos quais são os 8 segredos para uma parada de manutenção de sucesso. Em primeiro lugar, o planejamento integrado da parada de manutenção. É muito raro que você tenha um único contrato para todas as atividades de uma parada. Então você tem um contrato para fornos, outro para torres e vasos, outro para tubulação. Diferentemente de uma obra de construção e montagem, onde muitas vezes, nem sempre, muitas vezes as empresas têm áreas bem definidas onde elas trabalham, ou seja, definem exatamente quais são as interfaces entre si, dentro de cada uma delas, uma parada de manutenção, os contratos vivem se esbarrando. Um feixe permutador tem que ser removido, pode estar interferindo com a movimentação de um guindaste que está atendendo uma torre, um serviço de tubulação pode interferir com o andaime para o isolamento. Então é importante que cada empresa faça o seu planejamento, utilizando o Project, utilizando Primavera, mas é importante que todas usem o mesmo software, para que o planejamento da parada, da contratante dos serviços, possa pegar todos esses cronogramas e consolidá-los em um cronograma master, de maneira a identificar quais atividades do contrato A que vão impactar no contrato B ou no contrato C, e assim realmente ter uma rede de precedências confiável, onde todas as interfaces estarão contempladas. E todos os softwares atuais, Project, Primavera, Spider Project, todos eles permitem que se trabalhe com múltiplos projetos de maneira a integrar o planejamento. Coordenador de serviços de apoio. Há muitos problemas técnicos que ocorrem numa parada, e esses todo mundo gosta de resolver. Engenheiros e técnicos adoram contribuir para o sucesso de uma solução técnica. Mas há uma série de problemas bem mais prosaicos. Água gelada que faltou, comida que chegou estragada ou comida que atrasou, banheiros entupidos, roubo de torneiras nos containers sanitários. Tudo isso é motivo para cruzarem os braços os trabalhadores, ou pelo menos para trabalharem menos. E aí normalmente sempre se cobra do coordenador. Então é uma boa prática, é um segredo designar alguém para ser o coordenador do serviço de apoio, para dar todo o apoio a esses problemas logísticos, transporte, alimentação, deixando o coordenador da parada livre para contribuir tecnicamente. A única sugestão que eu faço é que haja, quando há muitas paradas, um rodízio dessa pessoa que é o coordenador de serviço de apoio, porque realmente é importante, mas é uma tarefa árdua e chata. Então, faça um revezamento, mas não esqueça de ter o coordenador de serviços de apoio. Quando você trabalha numa parada de manutenção, você está trabalhando numa unidade já montada, muitas vezes com outras unidades próximas, então é comum você ter problemas de espaço físico para alocar o seu pessoal. E aí muitas vezes você tem o container da caldeiraria, o container da inspeção, o container da operação, o container do refratário, o container da mecânica, e é muito difícil você localizar todas as pessoas. Então vale a pena investir em ter um galpão único, conter um espaço único, para que você possa ter todas as pessoas de todas as especialidades reunidas em um mesmo espaço físico. E aí, para qualquer problema que haja, você rapidamente identifica quem é da inspeção, da operação, quais são as pessoas que você precisa se reunir, chama. Aqui, vem cá um momentinho, vamos definir como é que nós vamos resolver esse problema. Ok? Pronto. Claro que o fato de haver muitas pessoas no mesmo ambiente tende a propiciar
uma certa algazarra, barulhos. Cabe ao coordenador impor a disciplina para evitar tumulto. Uma parada normalmente é um evento de 30 a 40 dias. Então, não há como você fazer reuniões semanais. As reuniões têm que ser diárias. E qualquer desvio tem que ser corrigido de imediato. O ideal é toda manhã, antes de iniciar os trabalhos, fazer uma reunião, ver como é que foram os serviços executados durante a noite, verificar a programação, verificar se há interferências, discutir pendências, definir prioridades. E isso é ideal fazer logo no início do dia. Agora, reuniões eficazes, nada de ata, formalidades, reuniões rápidas. Eu gosto de fazê-las de pé. De pé, todo mundo tende a fazer uma reunião rápida e ir para o campo resolver os problemas. Os serviços de tubulação, numa parada de manutenção, são extremamente críticos porque eles são dispersos por toda a área. Então é necessário você se certificar de que está com todos os desenhos, tem todos os isotestes definidos, ou seja, quais são os trechos a serem testados hidrostaticamente, onde é que tem que ser feito o raqueteamento, quais são os pontos de drenagem, ter as raquetes separadas. Para um serviço de tubulação, no início da parada, em que você tem um volume muito grande, é muitas vezes interessante você ter uma programação por área geográfica, concentrando as pessoas em áreas para garantir uma melhor produtividade, evitando deslocamentos. Quando se aproxima do final, há alguns sistemas que são prioritários. Por exemplo, você precisa de gás para o piloto dos fornos, você precisa de gás combustível para acender os fornos, vapor para testar as turbinas, vapor para começar a fazer o steam-out. Então, há alguns sistemas que são mais prioritários. Então, convém você distribuir equipes por serviços, por áreas de serviço. Note que você pode ter 97% de avanço em todas as frentes e mesmo assim estar fadado ao atraso, que eventualmente você pode ter 100% em uma frente prioritária, mas você pode ter 100% em uma frente que não é prioritária. Então há que distinguir exatamente quais são as prioridades e ao final da parada focar a sua atenção nos serviços prioritários para que você possa ir partindo e condicionando a unidade. Checar desenhos. Note, normalmente a parada de manutenção é feita após uma campanha de 4 anos, normalmente após muitas campanhas, e é muito comum que tenham sido feitas modificações de campo e que essas não tenham sido as-builtadas, ou seja, que não tenha sido feita a atualização do desenho. Então, já vi muitas vezes empresas se fiarem nos desenhos e ao chegar no campo a situação estar diferente, ter que fazer modificações. Então, confira antes da parada os desenhos com a real situação do campo. A propósito, por que não aproveitar para fazer uma atualização dos desenhos através do escaneamento em laser 3D? Essa é, inclusive, uma VIP, uma Value Improvement Practice, recomendada para paradas de manutenção. Atenção com os detalhes. Você já tropeçou em uma imensa rocha? Claro que não, mas você com certeza já deu alguma tropicada em um pedregulho. Os grandes problemas todo mundo está focado, então cuidado com os detalhes. A carga elétrica está adequadamente dimensionada em cada ponto onde será necessária máquinas de solda, compressores, os pontos de alimentação disponíveis, todos eles estão ok, os equipamentos operam na tensão disponível. Há que ver. Muitas vezes você, por exemplo, não tem 220, você tem 110 ou 480. Quantos guindastes? Como é que está o acesso? Haverá escavações? Como é que estão as obras de civil? Podem impedir o trânsito de guindaste. Acesso aos equipamentos, limpeza química, andaimes, tudo tem que ser pensado. Então, veja bem, o planejamento é um cronograma, mas a parte disso aí, existe o planejamento executivo, que envolve os líderes das frentes de serviço. Há, inclusive, um trabalho relativamente recente do CII falando sobre o Work Phase Planning, ou seja, o planejamento com a força de trabalho. Fazer um planejamento em nível de cronograma até um nível de detalhe, e em nível de tarefa, envolver o pessoal de campo. Pensar fora da caixa. Deixe o pessoal
pensar, criar, buscar soluções inovadoras para acessos, movimentação de carga em espaços restritos, dispositivos que facilitam os trabalhos. Por exemplo, muitas vezes você tem que refratar uma chaminé ou trocar as bandejas de uma torre. Eventualmente pode ser interessante você, tendo um equipamento que possa fazer essa movimentação, tirá-la da base, colocar na horizontal, onde você terá menos risco de acidente e uma produtividade maior. Acessos. Muitas vezes, para uma pequena inspeção, não é necessário montar um baita do andaime, que leva tempo para montar, outro tempo para desmontar, interfere em outras atividades, custa caro. Se é apenas uma inspeção para a qual você não imagina ter grandes serviços associados, por que não alpinistas industriais, que também podem fazer a pintura de equipamentos altos, pintura de chaminé, podem ser feitas com alpinistas industriais. Em vez da gamografia tradicional, por que não radiografia digital, que permite raios de isolamento menores, interfere menos nas demais frentes, horários diferenciados para soldagem, refratamento? Pense fora da caixa, busque soluções inovadoras. Estes são os 8 segredos para uma parada de manutenção de sucesso. Mas tem mais um aqui que vai hors concurso, porque vale não apenas para uma parada de manutenção, mas para qualquer obra de construção e montagem também. É pensar com carinho, dedicar algumas horas da sua equipe para estabelecer a mais adequada estratégia de contratação. Por exemplo, vou fazer um contrato para toda a parada, ou vou fazer um para fornos, outro para torres e vasos, outro para permutadores, outro para tubulação. Andaimes. Forneceremos nós, a contratante, andaimes para todos os serviços? Ou a empresa de fornos, por exemplo, subcontrata seus próprios andaimes? A empresa de torres e vasos subcontrata seus próprios andaimes? Nesse aspecto, por exemplo, em termos de tubulação, é interessante que os andaimes sejam fornecidos pela contratante. Por quê? Porque, conforme eu coloquei, tubulação é um serviço muito disperso pela área. E assim como você tem serviço de tubulação, você tem concorrendo com os mesmos acessos, com os mesmos andaimes, as equipes de pintura, as equipes de isolamento, as equipes de instrumentação. Então, imagine se o andaime fosse um subcontrato da tubulação. A tubulação monta o andaime, trocou uma válvula, agora vou desmontar o andaime. E agora, para isolar? A outra empresa vai ter que montar novamente o andaime? Então é interessante que alguns andaimes sejam contratados de maneira centralizada e disponibilizado para muitas frentes de serviço. O mesmo raciocínio vale para máquinas de elevação de carga. Para alguns serviços, com atuação mais definida geograficamente, pode ser uma boa estratégia que cada contrato tenha suas próprias máquinas de elevação de carga, seus próprios guindastes. Mas para outros serviços é interessante que você tenha um pool de guindastes para atender todos os serviços. Não há uma solução pronta, definitiva. O alerta aqui é: tem que se pensar na estratégia de contratação. Ok? Espero ter contribuído. Até a próxima. Obrigado. Olá, espero que tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, inscrevam-se no canal. E, ademais, coloquem aí um curtir, um like aí abaixo. Ou faça um comentário, compartilhe no Face, no LinkedIn, colabore para divulgar o BlogTech. Semana que vem teremos mais um vídeo. Toda semana um artigo e um vídeo. Obrigado.